Como reformar uma igreja. Paul Washer. Trecho da entrevista dada na Heart Cry Missionário. Como reformar uma igreja. R.C. Sproul e John MacArthur. Quando pastores os ouvem e começam a perceber, cara, se eu pregar isso na minha igreja, eu vou acabar com um monte de problemas. Bem, aqui estão duas coisas estranhas. A primeira é a covardia. Eu me convenci de que ser um covarde é passar por cima do sangue de todo homem que eu já conheci, incluindo a mim mesmo. Nós temos que lutar contra a covardia e nós temos que lutar contra a autopreservação. Os cristãos devem saber que vão sofrer. Pastores devem saber que vão sofrer. Isso é o que nós fazemos. E defendendo a verdade do Evangelho, nós perdemos nossas posições, perdemos nossos lugares, e assim seja. Pelo menos nós temos sido fiéis. Mas a outra coisa estranha é entrar na sua igreja sem amor, sem oração, como um touro numa loja chinesa, destruindo tudo o que está no seu caminho. Antes de tudo, o que você possui que não tenha recebido, se converteu, por que está se vangloriando? Se você compreendeu as grandes verdades da fé cristã, que foram esquecidas, o que separa você dos outros foi a graça de Deus que fez isso. Você recebeu gratuitamente. Você não foi baseado em si mesmo, mas na graça de Deus. Agora trate os outros com graça. Sabe? Você vai a um lugar, quando eu fui pregar numa certa igreja durante alguns meses, eles se opuseram. Se opuseram contra mim. Era uma igreja típica do interior, muito oposta. Eu não entrei ali e comecei a explodir todo mundo. Na verdade, o que eu fiz foi ensinar sobre a família quando eu entrei. Por quê? Porque a família é basicamente um desastre na América. Se você for a uma igreja e pregar as Escrituras, a ponto daquelas pessoas, famílias estarem sendo curadas, então eles vão ouvir. E outras coisas que você tem a dizer. Então, quando você vai à igreja e reforma, essa é a primeira coisa que você tem que perceber. Você tem que ir devagar, você tem que ser amoroso, você tem que começar com oração. E então você tem que olhar para as necessidades daquelas pessoas e suprir essa necessidade através das Escrituras. E à medida que você está suprindo a necessidade por meio das Escrituras, como nenhum outro homem fez antes de você, então você começa a entrar e dizer outras verdades. Eles vão olhar e dizer, bem, você sabe, toda essa coisa que você nos ensinou sobre a Bíblia, elas realmente sararam nossas famílias. Nós não devemos atacá-las porque nunca ouvimos isso antes. Então vamos continuar, vamos ouvi-lo por mais um tempo, porque nós sabemos o bem que as pregações dele fizeram a nós. A maioria dos homens só quer atacar imediatamente as grandes questões. Aqui está outra coisa que tem que ser falada às congregações. E isso é que as Escrituras não são apenas inspiradas. Os batistas do Sul conquistaram vitórias fenomenais quando eles sustentaram que as doutrinas das Escrituras são inspiradas e valiosas, mas isso é apenas a metade da batalha. A pergunta seguinte é, as Escrituras são suficientes? Será que nós precisamos de antropologia? Será que nós precisamos de psicologia? Será que nós precisamos de técnicas de crescimento da igreja para fazer o cristianismo funcionar? Pastor, você tem que ensinar o seu povo como confiar somente nas Escrituras. As Escrituras são suficientes. Outra coisa que o pastor precisa perceber: você está numa igreja típica na América. Você pode considerar que um grande número de pessoas, talvez a metade, talvez mais do que isso, não são convertidas. Então você tenta guiá-las às verdades espirituais. É como tentar ensinar um bode a ser uma ovelha. O pastor naquela igreja precisa ser amoroso, evangélico, cordial e tentar ganhar as pessoas para Cristo. Se você tiver uma congregação convertida, liderar é bastante fácil. Eu serei honesto, e você? Deus seja louvado.